Fala pessoal, é impressionante como a mídia persegue o time do Vasco, tá? Outros jogadores, a mídia fala que tem que ficar mais tempo aqui no Brasil, mas como é o Ryan e é do Vasco, a mídia fala que ele tem que ir embora logo porque não sabe se vai vir outra proposta. É um absurdo mesmo. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando sobre essa proposta do Ryan, se fica ou se não fica, esses embates que tá havendo na mídia e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. O jogador do Vasco da Gama, o Ryan, já estão querendo levar embora. Já foi, É uma grana. 35 milhões de euros. Pô, mas que coisa, hein, cara? Deu 2 bicos na bola, mas esse moleque é bom, cara. Ele é bom jogador. O moleque vai pra Copa se bobear. Pena que essa saída dele, acho que Ele pode é bom. comprometer a vida dele, cara. Ontem ele fez 2 gols na vitória do Vasco. Cara, não é errado sair nesse momento? Não era melhor sair depois da Copa, cara? Não. Ah, Fernando, é oportunidade pro clube, é oportunidade pro jogador. O cara Não é um grande clube para lamenta. fora, não, hein? Mas isso não Mas o cara afasta ele lamenta. da seleção. Afasta da seleção, Fernando. Mas o cara tá preocupado em resolver a questão dele, né? Situação financeira, ter um conforto para a família. Então, você às vezes tem que sacrificar alguma coisa. E às vezes tem que abrir mão de um sonho, até disputar uma Copa do Mundo, mas está pensando no futuro, né? Eu acho que não tem como segurar. E ele é bom de bola mesmo. Esse cara? Ele é bom Foi o jogador. destaque do ano passado. Ele e o menino do Palmeiras. O Alan. O Alan. São as duas revelações do futebol brasileiro. Quando você não tem um clube organizado, Fernandinho, com bastante dívida, igual o Vasco, precisa vender, né? Precisa vender. Essa é uma realidade. Se o Abel reclama, né? Tudo que tem vendido que precisa vender, você imagina o Vasco, Fernandinho. Então, essa equação brasileira, a gente até queria que esses caras ficassem mais tempo, mas, infelizmente, é necessário sacrificar alguns jogadores da base. Mas, Dirceu, esse moleque não tinha bola para jogar na Itália, para Segundo jogar na o Espanha, Diniz, até mesmo na Inglaterra, O cara. Diniz disse, estava ouvindo ele ontem, que tem que ele ficaria mais aqui. Depois iria embora. Ganhar mais Bola. aqui. Mas jogar no campeonato russo, velho. Mas tem bola, mas tem que vir a proposta, né, Fernandinho? Então. Vai esperar, Fernandinho? Ah, meu. É melhor 35 na mão do que Porque 10 voando. 10 voando. É melhor pegar, Fernandinho. Quantas vezes a gente fala tanto de erro de gestão de carreira do Neymar, que na hora que saiu do Barcelona, foi para o Paris Saint-Germain, não é o mesmo, guardadas as devidas proporções, cada caso é um caso, mas não é um erro que pode custar caro, meu. Ah, Fernandinho, mas é isso, aparece oportunidade, o menino, sabe, muitas vezes a origem é difícil, tem que ajudar a família, tem que ajudar o irmão, tem que ajudar o pai, e aí não dá para pensar, não dá para esperar, não dá para ficar por um sonho de Copa do Mundo. Você tem que... Não só sonho de Copa do Mundo, acho que é uma questão de gestão de carreira. Minha gente, deixa eu fazer uma correção aqui, eu me enganei. Quem foi pro Zenit é o John que o Bragantino vendeu. O menino, o Ryan, do Vasco da Gama, tá indo pro Bournemouth da Inglaterra, né? Vai jogar lá, é um time pequeno, né? Mas tá lá, ano passado até... Quinto. Oi? Tá em 15º da classificação atualmente. Mas tá lá, o moleque vai, fica uma temporada e vai para um time maior, que é forte, bom de bola, e vai se dar bem, né, Dirceu? Vai dar. Com a fome não se brinca. Seguindo aqui agora falando de Vasco da Gama, números do Ryan pelo Vasco, 99 jogos, eu havia citado antes, né? Que dureza ver ele podendo sair após completar 99 jogos, 69 como titular, 25 gols e 2 assistências. Que sentimento agridoce pro torcedor podendo ver o Ryan sair do Vasco. Vamos ouvir personagens do Vascão. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece. Mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, tem tudo. E eu gosto muito do Ryan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu estou fazendo força para que o Ryan permaneça no Vasco. Quando o Fernando Diniz deu essa declaração do Ryan, ele não estava nem no melhor momento ainda, o jovem do Vasco. Até julgaram um pouco essa declaração do Diniz e depois o Ryan fez jus aí aos elogios do treinador. Rafael Marques, meu parceiro,
participe com a gente aqui no Sport Center. E é o seguinte, Fernando Diniz, pelo jeito, vai ter que ficar consternado em perder a joia para o futebol inglês, né? Porque, na verdade, João, Donk, Mari, eu sempre falo isso aqui no Sport Center, na programação da ESPN, jogador de mercado joga onde quer, e eu sei que às vezes o torcedor custa entender isso, né? E utiliza até o parâmetro, por exemplo, de vendas de outros clubes, como o Flamengo e o Palmeiras, para poder estabelecer um marco supostamente adequado para uma negociação envolvendo o Ryan. Acontece que o jogador primeiro quer jogar na Premier League. Segundo ponto, o único clube que apareceu da Inglaterra com uma proposta concreta foi o Bournemouth, com 35 milhões de euros. Então, assim, se você tem a vontade do jogador e você tem alguém que esteja disposto a comprar, o último elemento dessa equação que precisa interferir. E aí, pessoal, rapidinho, vocês venderiam o Ryan ou não? Qual a sua opinião? Venderiam agora para esse time ou tentaria segurar o jogador? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? É o clube cedente, no caso o Vasco. E o Pedrinho admite ceder, mas desde que consiga negociar com o próprio Ryan uma modificação nos parâmetros do percentual dos direitos econômicos. Pelos parâmetros atuais, o Ryan tem direito a 30% do valor da negociação. O Vasco, 60% e 10% para os agentes dele. O Vasco ficaria, no momento, com 21 milhões. E o Pedrinho vai negociar para tentar ficar com um pouco mais do que isso para poder negociar o atacante de 19 anos. É importante dizer que pesa não só o fato do jogador querer ir jogar na Inglaterra, como também o que o staff dele considera que é a oportunidade de venda. Daqui a 6 meses, 5 meses, numa próxima janela, provavelmente o Ryan estará valendo menos. E aí a precificação do atleta, quem estabelece é o próprio mercado. E isso vai dificultando ainda mais a negociação. Se o Ryan tivesse 17 anos, 18 anos, talvez um dos gigantes do futebol europeu tivesse procurado o Vasco para negociação. Mas acreditem, torcedores, com 19 anos já é mais complicado você conseguir desenvolver uma negociação com um clube gigante, porque quem paga muito por um ativo da idade do Ryan paga pensando na questão esportiva e também numa revenda. E um clube grande, gigante, não pagaria tanto assim para um jogador com potencial de revenda menor daqui a 4 ou 5 anos. É assim que funciona o mercado e isso não tem nada a ver com o peso de camisa ou o valor técnico do jogador em si. Fato é que é uma negociação que caminha para esse desfecho e o Ryan deixando de ser jogador do Vasco, assim como o Verratti, né? Já que estamos falando de atacante, Verratti recebeu uma proposta concreta do seu Porteio por um contrato de 3 anos. É o próprio Verratti quem negocia os seus contratos e já está comunicando ao Vasco que aceita esta transferência para o futebol paraguaio aos 37 anos. A tendência também é que o Verratti não jogue mais com o Vasco da Gama. E aí, 2 saindo, um chegando, Brenner, 26 anos, jogador da base do São Paulo, que atua pelo Fluminense, não está nos planos da Juventus, voltou do Cincinnati depois de um contrato de empréstimo, mas não está sendo utilizado na equipe da Udinese, perdão, não é Juventus, é Udinese, a equipe italiana, e o Vasco já tem uma negociação muito adiantada, algo em torno de 5 milhões de euros para poder sacramentar esta contratação. Agitado o mercado do Vasco depois da vitória de ontem na estreia do Campeonato Carioca com o time principal, com o time titular por 4-2 sobre o Maricá, João. Boa, Rafael Marques, em breve você retorna aqui para continuar trazendo assuntos dos clubes cariocas. É o novo Vasco aí com um novo ataque para 2026, só que o Vasco também sempre traz umas notícias de bastidor que lembra aquele Vasco de outrora. E é por isso, fã de esportes, que mais um grande momento nesse Sport Center de sexta-feira, eu vou... Aqui, ó, quebrando o protocolo. Nossa. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem, irmão? Diego Garcia invade nosso estúdio. Pra quem não sabe, o Diego faz o Puxeta ESPN comigo no YouTube toda segunda-feira da ESPN e trazendo um furo de reportagem pra gente de bastidores do Vasco da Gama. Enriquecimento ilícito. É isso? Essa é a acusação? Bom dia, João. Bom dia, Donk. Bom dia, Mário. Prazer estar com vocês aqui no Sport Center. É isso aí, o Vasco tomou um processo no mínimo inusitado esses dias aí da Arena das Dunas, estádio da Copa do Mundo de 2014, que fica lá em Natal, e o Vasco foi acionado na Justiça do Rio de Janeiro pela Arena das Dunas. A Arena tá acusando o Vasco de enriquecimento ilícito, tá dizendo que tá indignada com a atitude do Vasco. O que aconteceu, João? No ano passado ia ter um amistoso, no dia 5 de julho, entre o Vasco e o Montevideo Wanderers, que fazia parte ali da Vitória Cup. Era um torneio amistoso para alguns times que não estavam jogando, porque tava tendo Mundial de Clubes, o calendário estava parado, e só que esse jogo nunca aconteceu.
porque na véspera do jogo, o Montevidéu disse que não conseguiu pegar o voo, teve um grande problema lá de logística e o jogo foi cancelado na véspera. O jogo não ocorreu por conta do Montevidéu, nada Exato. do Vasco. Essa é a alegação da organização do evento e da Arena das Dunas. A Arena das Dunas é quem está processando o Vasco, a concessionária da Arena das Dunas. Eles dizem que o jogo não aconteceu por algo que era alheio a eles, não foi um problema causado pela organização. E o Vasco, na época, ficou indignado, disse que era um absurdo isso ter acontecido. E a Arena das Dunas, a gente teve acesso ao processo, diz que ela recebeu essa notícia de tudo que o Vasco falou com indignação. Acusou o Vasco de enriquecimento ilícito porque o Vasco recebeu um adiantamento de 700 mil para jogar a partida. Só que a partida não aconteceu, certo? E aí o dinheiro ficou com o Vasco? Isso, o Vasco não devolveu, a Arena solicitou a devolução do dinheiro, o Vasco disse que não ia devolver pelo contrato, inclusive o valor que foi combinado para esse jogo acontecer era de 1 milhão. O Vasco até disse que queria o restante do dinheiro, queria a justiça, acabou não indo, quem foi à justiça agora foi a Arena das Dunas, cobrando aí a devolução dos 700 mil, ou ao menos tentando proibir que o Vasco cobre os outros 300 mil que estão no contrato. O Vasco aí, por sua vez, diz que realmente o jogo não aconteceu porque a Arena não cumpriu obrigações contratuais. A Arena não, no caso a organização do evento, que é quem estava organizando essa Vitória Cup. E o Vasco diz que uma das obrigações contratuais era que o adversário comparecesse ao jogo, que era o Montevidéu. Só isso, né? Isso não aconteceu, então a Arena está cobrando que o Vasco... E aí, pessoal, o que vocês acham dessa treta aí, hein? Esses 700 mil reais, o que vocês acham aí a respeito disso aí? Será que realmente aconteceu? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Devolva esse dinheiro, acusa o Vasco de enriquecimento ilícito. Que loucura. Uma série de coisas, então agora eles estão com essa briga na justiça aí por conta desse dinheiro. E tudo isso diante da gestão Pedrinho. Foi tudo isso que Isso tudo aconteceu no ano passado, então é o Pedrinho que teve ano passado. Agora o Vasco aí vai brigar também. O Vasco tem o seu lado da história. Ele disse que, pelo contrato aí, o dinheiro poderia ter ficado com ele. Cada um tem o seu lado, mas quem entrou na justiça cobrando esses valores foi a organização da Arena das Dunas, que era quem ia receber o jogo do Vasco. Informação exclusiva aqui do nosso Diego Garcia, Mariana Pereira e André Donk. Que loucura. Que loucura! Que loucura! Tipo assim, você não tem o amistoso, mas o dinheiro fica com você? É tipo isso, né? Não, é loucura toda a situação, inconcebível. de fato, assim, porque é isso, né? Há um contrato e contratos normalmente, eles, não sei se protege, mas tem os dois lados, é isso, né? Por isso que tá na justiça, cada lado ali vai querer brigar pelo seu. Agora, será que o Vasco já gastou esse dinheiro? Fica a impressão, né? A gente não pode cravar. De um clube que financeiramente precisa, tanto que vai vender a sua maior joia, vai vender também um dos seus principais atacantes. O problema é você depois ter que reembolsar para devolver ou abrir mão desse restante, se você já fez planos pensando nesse restante, né? Mas enfim, justiça, loucura, hein? No mínimo inusitado, né? Inusitado. E olha que a gente cansou de ver várias histórias do Vasco nos últimos anos, enfim, todo tipo de dificuldade, mas esse caso eu acho que é talvez um dos mais inusitados, ainda mais no momento que se discute muito futuro de jogador e tudo mais, então... Enfim. Rapidinho aqui, Diego, você tentou também contato com o Vasco, muito provavelmente. Sim, inclusive a posição do Vasco é essa. Eles mandaram uma nota pra gente, dizendo que tiveram um problema com a organização, eles também têm o lado deles, aí vão na justiça por isso, e que do lado deles, eles tinham, contratualmente, eles entendem aí que a organização não cumpriu o que estava no contrato, que seria trazer um adversário para jogar com o Vasco. Rapaz. Será que o Ryan e que o Verratti fizeram ontem o último jogo com a camisa vascaína? Será que a vitória do Vasco sobre o Maricá, estreia do time no Campeonato Carioca, marcou as despedidas do Ryan e do Verratti? A gente vai falar disso. Vocês viram, eu tô aqui com o Vene Casagrande, tô com o Thiago Veras, Super Rádio Tupi, mais uma vez participando, agradecendo o convite, agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Thiago Veras vai falar também do futebol carioca, claro, do Botafogo, o setorista do Botafogo, que estreou vencendo a Portuguesa ontem. Tudo isso é assunto pra gente, assunto não falta por aqui. A gente começa com o Vasco, que venceu o Maricá na estreia vascaína, noites de despedidas. Será o Silene Brito, estava lá em São Januário e vai contar pra gente como é que foi essa noite pro torcedor cruzmaltino. Roda o VT. Titulares já na estreia, uniforme novo da Nike e com direito à homenagem ao ídolo Roberto Dinamite, que há 3 anos faleceu. Torcida com festa, fogos e um vascaíno já acertando o placar. Tu falou que é pequeno, tu falou que na outra vez o Vasco ganhou de quanto? 4-0. E hoje? 4-2.
Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Em campo, rapidamente, a equipe de São Januário tomou as rédeas e não deu chance para o Maricá. E logo aos 6 minutos de jogo, Andrés Gomes chuta forte e no rebote é ele, claro que teria gol dele essa noite. Ryan estufa e coloca o Vasco na frente. Siempre es importante iniciar con el pie derecho y con victoria, con 4 goles, obviamente, estamos contentos, el grupo está junto y es lo más importante. O Maricá respondeu com Pablo Tomás livre e marcou, mas estava impedido. O time da casa insistia e queria mais, até porque foi um jogo de muitos gols. E Thiago Mendes quase faz um belo gol de bicicleta. Mas aí é Coutinho quem passa por todo mundo e dá esse chutaço lá na gaveta, ampliando para o gigante da colina. E por pouco o camisa 10 não fez esse, que seria um golaço de falta. Mas o goleiro do Maricá fez uma ótima defesa. Tudo estava dando certo para o Vasco em um jogo tranquilo, até que Alex Azeredo diminui para o Maricá. E então, Piton, que voltou de lesão, se atrapalha e acaba entregando a bola para o Maricá. E logo depois faz falta em Pablo Tomás e é expulso, além de sair vaiado. Com 1 a menos no segundo tempo, o Vasco manteve o mesmo ritmo de jogo. Logo aos 4 minutos, Ryan fica livre na área, dribla o goleiro e faz mais um. O árbitro chegou a marcar impedimento, mas após análise confirmou o gol. Mais uma vez, a joia vascaína sendo diferencial para a equipe. O Vasco não tirou o pé do acelerador e após cobrança de escanteio, Cuesta vai lá e faz o 4º do time da colina. Mas o jogo ainda teria emoção. Caio Vitor cobra o escanteio da direita na cabeça de Marcelo, que faz o 2º do Maricá. Mas nada que atrapalhasse o Vasco, e a partida ficou mais para um tom de despedida. A torcida começa a pedir Verrete em campo. Ele entra e em apenas alguns segundos manda essa bola por cima. E na saída de Ryan, os vascaínos pediram para que o jogador não deixasse o clube, já que ele recebeu proposta do Bournemouth para sair do Vasco. Eu vi um potencial imenso no Ryan. E essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador... Rapidinho aí, pessoal. Vocês acham que o Diniz vai conseguir convencer o Ryan a permanecer aqui no Brasil, no Vasco? Qual a sua opinião, hein? Eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece. Mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Cerro Porteño também tem interesse em Verrete, que a torcida fez questão de demonstrar seu amor ao Pirata. O Verrete, eu tô sabendo, tem rumores do negócio do Cerro Porteño. É outro jogador que eu gosto muito. Em nenhum momento o Verrete estava fora dos planos e está fora dos meus planos. Agora, se acontecer alguma coisa diferente e tiver o desejo de sair, é uma coisa que vai se conversar em algum momento. Mas ele é um jogador importante pra gente. Ele é um cara que virou ídolo do Vasco num momento muito delicado, porque o que o Verrete fez no Vasco é uma coisa muito importante. O Maricá ainda teve uma chance nessa cobrança de falta que Léo Jardim salvou. Em um jogo bem movimentado e com muitos gols, o Vasco estreou com vitória diante de sua torcida aqui em São Januário, onde volta a jogar no próximo domingo contra o Nova Iguaçu. Todos los campeonatos son importantes, el Carioca, el Brasileirao, la Suramericana para nosotros, entonces pienso que vamos a salir a pelear todos los torneos, como te dije, y compitiendo de la mejor manera. Uma partida para começar bem a temporada, para os longos desafios que o Vasco terá pela frente. Vasco começa a temporada bem, com vitória, foi o único time entre os grandes que entrou com força máxima com a equipe titular, valorizando o Campeonato Carioca, venceu, agora ficou aquele gostinho entre os torcedores, né, de felicidade pelo resultado, mas de tristeza, principalmente pela possível saída do Ryan. E a torcida fica, acho que não teve manifestação em relação ao Verrete, que depois do jogo também, aí talvez por causa desse time, depois o Verrete conversou com o Pedrinho e revelou, enfim, aquela proposta que já tinha sido divulgada do Cerro Porteño. Vene Casagrande, muito boa tarde. Primeiramente falando do jogo, gostou? O Vasco tinha que vencer porque entrou com o time titular, São Januário, começar bem, autoridade.
Foi uma boa atuação, considerando que é o primeiro jogo só da temporada. Alguns sustos também, como aquela expulsão do Piton, quando ainda estava 2-1. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Vieras. Obrigado novamente por ter topado o nosso convite. Bom, sobre o jogo, eu gosto sempre de ressaltar isso. Estamos numa pré-temporada. É uma pré-temporada em andamento, embora tenha sido os times titulares, mas vamos fazer uma comparação. É como se fosse um jogo treino dentro de um CT do Vasco da Gama. Basicamente, o que o Fernando Diniz tentou fazer na minha concepção. Óbvio que com o time principal, o Vasco era o favorito para ganhar o jogo, e eu apostava nisso. E aí a gente pode fazer algumas análises. Por exemplo, o Lucas Piton, que estava retornando de lesão, na reta final da temporada passada ele sofreu uma lesão, de fato ele não foi bem, ele acabou dando uma bobeada ali ao perder a bola e depois ele deu mais uma bobeada ao fazer aquela foto, aquela falta. Dá para dar um desconto pro Piton. Exatamente, eu acho que não é o fim do mundo, perder titularidade, nada disso. É apenas uma análise da partida. Fora isso, tem um lado positivo, obviamente, o Ryan, que pode estar de saída do Vasco da Gama fazendo seus 2 gols. O Carlos Andrés Gomes novamente fazendo uma boa partida, é um jogador que eu gosto demais. Então, assim, foi uma boa estreia do Vasco da Gama na temporada. Lembrando que estamos numa pré-temporada, então assim, os jogadores ainda vão readquirir a melhor forma física possível, ritmo de jogo, mas foi uma estreia digna daquilo que se esperava da equipe do Vasco da Gama, sobretudo com uma jogada trabalhada, o setor ofensivo e 2 gols do Ryan. Sobre o Ryan, eu acho que era questão de tempo ele sair. Resta saber se de fato ele vai sair agora. Se ele for mesmo para a Premier League, eu acho que é a melhor escolha que ele irá fazer. Recentemente o Vasco recebeu uma baita proposta do Zenit e eu mesmo falei, olha, eu no lugar dele eu nem aceitaria ir para o futebol russo. Agora, Premier League, eu acho que ele se encaixaria perfeitamente ali nesse campeonato que tem o estilo de jogo dele, ele é mais forte. Fazendo uma comparação, ele está mais preparado para jogar uma Premier League do que propriamente o Estevão, que é jogador de seleção brasileira e que foi para o Chelsea, pela questão física. Ele está muito bem lá. Muito bem, e ele está muito bem. E eu acho que o Ryan, ele faria sim uma escolha correta se ele topasse essa proposta, e pelo que a gente anda lendo, ele já topou a proposta, e depende agora do Vasco da Gama. Eu acho que é questão de tempo do Ryan sair. A grande pergunta é, ele vai sair agora ou vai esperar e ficar mais tempo? Porque eu vi a entrevista do Fernando Diniz antes mesmo do jogo. Teve uma palavra que me chamou a atenção. Se ele ficasse mais tempo. Eu acho que o Fernando Diniz já sabe que ele vai sair agora. Então, assim, agora é questão de acordo ali do Vasco da Gama para conseguir receber o melhor valor possível. O Fernando Diniz sempre defendeu a permanência, né, acreditando na valorização do jogador e, obviamente, que ele quer o comandante ter o craque do time com ele, Veras. A questão fica, é um bom valor, 35 milhões de euros. Sim. Mas o jogador pode se machucar e perder a oportunidade, mas se fica, pode se valorizar ainda mais se destacar no início do Brasileiro no Campeonato. Com a saída do Verratti, vocês acham que valeria a pena tentar aumentar o salário do Ryan, né, para ver se ele continua no Vasco, ou vocês acham que deve deixar o Ryan embora, fazer a vida dele, tentar crescer ainda mais? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, hein? Carioca, é difícil acertar esse time, até porque ninguém tem bola de cristal para dizer ele vai se machucar ou ele vai se valorizar. A proposta que está na mesa, eu acho que o Ryan já aceitou e acho que o Vasco vai acabar vendendo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, aceitando o nosso convite. O que você achou do jogo e essa situação do Ryan? Você, como se fosse um dirigente do Vasco, venderia? Boa tarde, Thiago Vera. Boa tarde, Vinique. Obrigado pelo convite, Venê. Prazer estar participando aqui com vocês. Cara, é uma equação difícil. Eu acho que só na pele do Pedrinho e na pele do Ryan e aí seus familiares, staff, é que a gente pode ter uma certeza do que fazer. Como você destacou, ele pode ser vendido por um valor maior? Pode. Ele está em crescimento? Tá. A gente pega o início do Ryan, ele não era assim um fenômeno como o torcedor do Vasco hoje. No início do ano passado já não era isso tudo. Assim, ele nunca foi assim de primeira. Ele veio crescendo. Eu fiz uma comparação há pouco tempo, que eu queria falar aqui, que não é questão de potencial, senão seria maluco quem tá falando. Ele lembra pra mim o Adriano Imperador. Parecido. Só que o Adriano já é um gênio do futebol, a carreira do cara tá aí, a gente não precisa nem falar mais nada. O Ryan é um atleta que tá fazendo, tá crescendo, né, tá formulando a carreira ainda. Mas eu acho que pela altura, pela força física, por ser um jogador canhoto, pelo potencial de finalização, ele lembra, tá? Eu não tô comparando. Até o Adriano era mais centroavante, né? Um com o outro. O Ryan pode até ser um pouco mais de lado, pode ser um cara assim de frente, mas eu acho que ele tem um perfil, ele tem uma lembrança. Concordo com o Venê, se ele for para a Premier League, ele está no campeonato mais adequado possível, que reúne a finalização que ele tem de potencial, a força física que ele pode ir lá aplicar.
Mas enfim, se é o momento certo ou não, o cara pode se machucar? Pode. O dinheiro ficou lá atrás? Pode acontecer. Ele pode jogar uma temporada absurda, como aposta o Fernando Diniz, e ele valer ao invés de 30, 50, pode acontecer também. Então só estando ali na pele do dirigente para tomar a decisão do atleta, do staff, da família, se sai ou se não sai. Eu acho muito difícil recusar. Futebol também é um negócio, o cara tem sonhos e ele vê a possibilidade muito próxima de jogar na Inglaterra por um valor desse que é significativo. Eu acho muito difícil recusar. Flavinho, eu vejo muita gente criticando assim, o fato dele não ir para um time de primeiro... O Bournemouth, né? Exatamente. Que fez a proposta. Mas fazendo uma comparação com outro jogador que saiu aqui do futebol carioca, o João Pedro, na época do Fluminense. Ele foi para o Watford. E olha como ele cresceu lá na Inglaterra e hoje ele está no Chelsea. Então, por isso que eu acho que o Ryan ele poderia sim fazer esse caminho também. Porque, o assim, Richarlison também traçou esse caminho. Perfeita a sua análise. Richarlison também. E eu acho que o Vasco, embora ele esteja buscando o melhor valor possível para receber, eu acho que o Vasco poderia também entender o lado do jogador. Assim, se o jogador já aceitou, se o jogador entende que é a melhor escolha para ele, nesse momento, se transferir para a Premier League, eu acho que o Vasco deveria sentar à mesa e tentar conversar com o jogador. Beleza, a gente te libera. Mas olha só, a gente só tem 60% aqui de direito do valor. Então vamos fazer o seguinte, Ryan, sua família que tem direito a 30%, que tal ceder um pouquinho desse percentual pra gente e a gente libera agora e todo mundo fica feliz? Quem sou eu para dar uma sugestão? Mas se eu fosse dirigente do Vasco, eu tentaria entender o lado do jogador e sem perder esse percentual de direitos econômicos para você também receber mais. Porque eu não acho justo o Vasco só receber 60%, mesmo estando isso em contrato. Só que não foi essa gestão que fez esse contrato. Foi a gestão antiga, ainda nos tempos de Paulo Brax, ainda nos tempos da 77. Então, acho que a diretoria poderia sentar à mesa com os empresários do Ryan para chegar nesse acordo em questão de direitos econômicos. E aí libera o jogador e todo mundo fica feliz. 60% explica essa porcentagem. Esse percentual. Porque por essa proposta de 35 milhões de euros, o Vasco só tem direito a 60%. Se fosse uma proposta maior, o Vasco teria direito a um percentual maior. Isso é o que está acordado em contrato, na hora da renovação de contrato. Pode negociar isso, né? Exatamente. Ficar melhor para o Vasco também. E o atacante Brenner, né, com as possíveis saídas do Ryan e também do Verratti, o Vasco se movimentou e o Brenner está fechado para reforçar o Vasco na temporada. É isso, a informação do Vene Casagrande. O Vasco acertou a contratação junto à Udinese por 5 milhões de euros, mais 1,5 milhão de euros em metas da seguinte forma: a cada 30 partidas do atacante, o Vasco paga 750 mil euros. A quantia é por 70% dos direitos do atacante que tem 25 anos. O Vasco acertou bastante nessa contratação do Brenner pelos moldes na negociação, Vini? Eu acho que foi uma contratação extremamente interessante do Vasco da Gama. Primeiro, é um jogador que o Fernando Diniz conhece e muito bem dos tempos de São Paulo. Segundo, as características. Embora ele seja centroavante, mas ele também tem uma mobilidade. Basicamente, o que o Ryan faz atualmente como centroavante, o Brenner pode fazer. Então, e é um jogador jovem, de 25 anos. Se ele performar com a camisa do Vasco, o Vasco ainda terá a chance de vendê-lo novamente. Ou seja, pode lucrar dentro e fora de campo. E os valores também, na minha concepção, são bons valores. Um jogador de 25 anos, que fez boas temporadas com a camisa do São Paulo, tem passagem pelo futebol italiano, tem passagem pela MLS, ou seja, o cara tem conhecimento tático. Ele vai chegar ao Vasco da Gama e vai agregar bastante. Arrisco a dizer que, com a provável saída do Ryan e a chegada do Brenner, hoje, para mim, o Brenner é titular. E, assim, o percentual, se você parar e analisar, 70%, um bom valor, 5 milhões de euros. E a meta, ele só vai bater, provavelmente, na temporada que vem. Não é nenhum absurdo você imaginar que, nessa temporada, ele dispute 30, 40 jogos. Porque o Fernando Diniz não é de poupar jogador. Aí, na temporada que vem, finaliza tudo. Então, assim, 6 milhões e meio de euros no atacante, com as características que ele tem, e jovem, com potencial e com rodagem lá na Europa, eu acho que foi um bom valor, uma boa compra do Vasco da Gama. Tem outro atacante saindo do Vasco, Vene? E aí, pessoal? O Brenner é um bom nome aí para o ataque do Vasco, para ajudar o Ryan, ou provavelmente se o Ryan e o Verratti sair, ele vai dar conta do recado. O que é que vocês acham, hein? Comenta aqui embaixo. Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Informações: venda do atacante David para o Vitória. O David foi revelado no Vitória, né? Seria um retorno
O clube baiano avançou nas negociações com o atleta, mas ainda há um entrave por conta de luvas que o jogador tem que receber do Cruz Maltino. Explica pra gente, Venê. Vamos lá, o Vitória fez uma primeira proposta ao Vasco para ter esse jogador por empréstimo. O Vasco topou na ocasião. Só que o jogador e seus empresários não toparam. Falando, não, a gente só aceita uma transferência em definitivo, com 3 anos de contrato. E aí o tempo passou, o Vitória foi e aceitou. Beleza. Só que agora o David, ele quer receber as luvas, cerca de R$1 milhão que ele tem direito no Vasco da Gama. E aí tá esse trave. Ele falou, eu só vou pro Vitória, só aceito assinar com o Vitória se vocês me pagarem essas luvas. E agora os empresários do atacante estão conversando com a diretoria do Vasco da Gama. Eu acho que é questão de tempo, tá? Vai acabar. Porque assim, se o jogador já aceitou a proposta do Vitória, vai voltar para sua casa, digamos assim, que é o clube que o revelou, 3 anos de contrato, o Vitória já topou pagar o salário que ele pediu, agora é questão de tempo do Vasco chegar a um acordo com o David, e eu acho que vai ser uma boa para todo mundo, que aí abre uma brecha na folha salarial da equipe vascaína. Ô Veras, como é que tá vendo essa movimentação de atacantes no Vasco, saindo então o Ryan, é claro que vai fazer falta, é o principal destaque da equipe, o Verrete, pelo visto, é o desfecho, vai pro Cerro Porteño, esse aí o Vasco já não estava fazendo muita força para segurar, o David também, um jogador que é reserva do Diniz, saindo esses 3 e chegando o Brenner, talvez tenha que ir no mercado procurar mais atacantes, um cara de lado, não sei, vamos 3 atacantes saindo. E o Verrete, né, um marco, né, o principal jogador do Vasco nos últimos anos, está saindo em busca de uma situação melhor para a carreira dele, já que no Cerro Porteño um contrato de 3 anos. Que balanço que você faz aí dessas mudanças no ataque vascaíno? Cada um tem uma característica específica, né? No caso do Ryan, se a gente for ver tecnicamente, ninguém quer que o Ryan saia do Vasco. É o melhor jogador. É a questão o financeira cara... aí, né? Aí o Claro. dinheiro pesa, né? A vontade do atleta, mas tecnicamente falando, ninguém quer. É o principal jogador, o principal atacante, o cara que tem feito gols, caiu nas graças da torcida, titular absoluto, muito bem o trabalho do Ryan com o Fernando Diniz, então ninguém quer tecnicamente que ele saia, mas existem outras situações e principalmente a parte financeira, né? O David, eu concordo com o Venê, no Vasco a passagem dele foi muito apagada, é um jogador muito forte, muito rápido, né, de explosão física, talvez no Vitória, em outro clube ele vai encontrar um bom futebol, acho que no Vasco o caminho dele já está encerrado. E o Verrete, quando eu tive aqui anteriormente, a gente comentou sobre ele, né, naquela oportunidade, eu acho que o Vasco tem que fazer muitas homenagens ao Verrete. Durante muito tempo foi dependente dos gols dele. Um cara que chegou e identificou com o clube, com a torcida. Você viu o carinho ontem, né, do torcedor em São Januário com ele. Ele briga mesmo, ele fala, ele defende o Vasco, mas para mim o ciclo chegou ao fim. Tá mais velho hoje. Claramente o Brenner, que é um perfil de 9, mas que atua pelos lados, é um jogador polivalente, que o Fernando Diniz quer contar com um ataque mais móvel, de jogadores de maior mobilidade. O custo-benefício, o Venê tinha falado isso outra vez, do Verrete, acho que para o Vasco não ia ser compatível. O cara que recebe muito e que teria poucas oportunidades para ficar entrando no segundo tempo. O cara que é experiente, que é líder, né, que tem carinho da torcida, eu acho que pesa também no individual para o atleta. Então acho que tanto para o Vasco quanto para o Verrete, a saída nesse momento, ela é um caminho adequado. E que o clube faça as homenagens que ele merece, né? Um cara que encampou muito bem recentemente o que é ser Vasco e que ajudou o Vasco em várias ocasiões. Na saída, a família geralmente dá uma camisa, dá lá carteirinha, né? Sócio vitalício e tal. Bacana essa homenagem. Eu acho que pro Vasco vai ser legal, pro Verrete também. E o Brenner é isso, né? Joga nas duas pontas, joga descentralizado. É o que o Fernando Diniz quer hoje pro ataque. É uma situação do Verrete que o torcedor nem vai ficar chateado, nem deve com o jogador que se dedicou bastante. Ele sabe que o Vasco não vai renovar o contrato dele, que acaba no final do ano. Vem um time do Paraguai oferecendo mais 3 anos para ele estender a carreira. Natural, não quer dizer que desejava sair. Percebeu que não prolongaria a carreira, buscou outro caminho. O Verrete é um cara muito bacana, que eu gosto, dentro e fora de campo. Eu só acho válido a demais. gente comentar que não partiu da diretoria do Vasco a saída do Verrete. Claro, mas ele... Para não parecer, que o Vasco está descartando um jogador o Pedrinho deixou isso da claro. importância que o Verrete tem atualmente. A questão é, o Vasco também entende que não dá para você propor uma renovação de contrato porque ele recebeu uma proposta. Então é isso, eu acho que o jogador quer sair, beleza, é bom para todo mundo. Custo-benefício não ia valer tanto a pena, embora o Vasco da Gama quisesse ficar com ele. Mas se ele receber uma proposta e ele topou e ele quer sair, eu acho que o Vasco está certo em não fazer esforço para ficar com ele. Claro, tem que fazer isso que o Veras acabou de mencionar.
tem que fazer uma homenagem, sei lá, algum pirata vascaíno, alguma coisa assim, porque foi um jogador muito importante nesse passado recente aí do Vasco. Mas não dá para você fazer um esforço financeiro para ficar com um jogador como ele que não está mais entregando da maneira que entregava outrora. A ação do Verratti, ela é parecida com a do Everton. Acho o Everton mais ídolo no Palmeiras, né? Mas Perfeito. ele veio com 37 anos. Perfeito. Ele vai ser reserva. Talvez ele não ajude tanto o Palmeiras. Perfeito. Recebe uma ótima proposta do Grêmio, que é um clube gigante também. Ele lá vai ser titular. A tendência é essa. Né? Ele vai viver um outro clima. Então ele faz um caminho parecido com o Everton. A própria Leila no Palmeiras mencionou isso, porque questionaram ela, por que você está liberando de graça um jogador como o Everton? Ela falou, é uma questão de gratidão. A gente, como clube aqui, por agradecer tudo que ele fez com a camisa do Palmeiras, a gente entendeu que não precisava cobrar nada do jogador. Eu acho que o Vasco tem que fazer a mesma coisa, tá? Se ele quer ser feliz, vai ser feliz no Cerro Porteño. Claro, e a fila anda também, né, pessoal? O cara tá com a idade, a fila anda. Beijo, parabéns, homenagens e seja feliz lá no Cerro Porteño, Verratti. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que está tentando aí a compra do Brenner, né? A gente não sabe qual o motivo, né? Acredito também que seja muito por conta que o Verratti vai sair, né? Segundo as informações aí, o Verratti já sinalizou o Vasco, né? Que quer sair sim, vai sair do Vasco. E vamos ver como é que vai ficar, né? Tem também todo esse impasse aí do Ryan, se fica, se não fica, se vai ou se não vai. Então é um pouco mais complicado por conta do envolvimento salarial, dinheiro, tudo isso é muita grana, é muita coisa envolvida aí para poder tentar segurar o jogador, né? Mas eu acredito que com a saída do Verratti, dá para tentar aumentar ali mais ou menos uns 400 mil reais ainda mais no salário do Ryan, né? Se caso ele ainda não fecha com R$1 milhão, quem sabe ele possa estar ganhando aí R$1 milhão, né? Quem sabe ele possa estar ganhando ali 600 mil, 500 mil e fechar ali R$1 milhão de salário por mês não seria nada mal para um garoto aí que está deslanchando, né? Eu acredito que se ele permanecer no Vasco, ele tem grande chance de crescer ainda mais, de sair para um time maior, ganhar um salário maior, né? A multa ser maior, então ninguém sabe se ele vai ficar ou não, mas e aí, o que vocês acham? O Ryan deve ficar? Vocês acham que ele vai ficar? Ou ele vai ser convencido de ir para uma Premier League? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.